Oi, gente! Nesse vídeo eu vou mostrar como estão as suculentas agora que começou o inverno. Bom, para quem não sabe, eu moro aqui no interior de São Paulo, começou o inverno. Agorinha, dia 21 de junho e vai até dia 23 de setembro. E a gente que cultiva suculentas costuma falar que é essa época que as suculentas mais ficam bonitas, né? No verão, as suculentas costumam ficar bem verdes, chove bastante. E agora no inverno, né, principalmente com o frio, é a época que elas costumam ficar mais coloridinhas. A gente costuma ver umas pontinhas mais em evidência. E já tem muita suculentinha colorida por aqui. Eu separei algumas das mais coloridas para mostrar para vocês nesse vídeo. Vocês estão vendo aí a chihuahuensis, a colorata, que são algumas suculentas que têm as pontinhas mais avermelhadas. E, gente, principalmente essas suculentas que têm, assim, bastante vermelho nas folhas, são as suculentas que a gente mais consegue notar a mudança na coloração agora com esse estresse do frio. Elas ficam muito, muito bonitas mesmo. E é tanto que eu comecei mostrando aí justamente essas suculentas mais verdinhas, né? Que geralmente a gente vê elas mais verdes. E aí agora elas começam a ficar aí com as pontinhas avermelhadas, com as bordinhas das folhas mais coloridinhas. Fica uma gracinha. Mas ao decorrer do vídeo vocês vão ver que não são só as suculentas verdinhas que estão mais coloridas. Mostrei aí, ó, que nem essa Agavoides floridite bem rosinha. Essa tá mais estressada ainda, né, porque ela tava cortada. Mas, gente, olhem essas plantinhas verdinhas com essa coloração avermelhada, meio alaranjada nas folhas. Que gracinha. Essa, por exemplo, é uma suculenta híbrida. Eu comprei no Garden. Foi uma daquelas mudinhas que eu compro de R$1,99. Comprei sem identificação, mas ela tá muito, muito fofa. Eu já falei aqui no canal algumas vezes nesses últimos tempos que eu acho que as minhas suculentas nunca estiveram tão bonitas assim, sabe? Eu tô deixando elas realmente se desenvolverem bem e elas estão muito grandinhas, muito, muito fofas. Vocês estão vendo aí algumas verdinhas com as bordinhas avermelhadas. E, gente, algumas das minhas suculentas estão com muitas hastes florais também. Eu andei cortando algumas por esses tempos, mas já tá cheio de haste por aqui. Falando em haste, vocês estão vendo aí as florzinhas do Sedum Shangri-La, que é outra suculenta verdinha que tá aí bem avermelhadinha. Gostou desse lugar que ele tá aqui embaixo agora? Ele tava na varanda junto com alguns outros vasinhos. E eu coloquei ele junto com essas outras suculentas. Olha só, aí uma Agavoides com as pontinhas vermelhinhas. Como eu falei, né? Tem muitas suculentas com as bordinhas das folhas, com as pontinhas das folhas avermelhadas. Mas, gente, olhem essa Agavoides Honey Pink aqui. Tá realmente ficando pink aí de novo. Ela tava bem verdinha. E fala se não parece de mentira, né? Muito, muito fofa. E agora, enquanto vocês vão vendo aí algumas outras suculentinhas, vou falar aí um pouco dos meus cuidados com as suculentas nessa época do inverno, né? Do outono e inverno. E eu não diferencio muito do cultivo das minhas suculentas do restante do ano. É uma época que eu costumo cortar suculentas se eu tiver vontade ou se tiver necessidade, né? As regas eu uso praticamente a mesma lógica que eu uso aí no resto do ano. A diferença é que nessa época do ano eu costumo diminuir bastante a rega das suculentas, porque como tá bem mais frio, o substrato demora um pouquinho mais para secar. Como não é aquele sol de 30 e tantos graus, também o substrato vai demorar um pouquinho mais para secar, não vai estar o clima tão seco, tão quente assim para secar o substrato rápido. Então as regas eu diminuo bastante. As suculentas ficam muito, 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 muito lindas nessa época do ano. Vocês estão vendo aí alguns vasinhos de Beatrice, que tem as pontinhas rosinhas, né? Mas nessa época do ano as pontinhas ficam mais rosa, mais coloridas ainda. E aí uma coisa que eu sempre vejo uma galera falando é em questão aí da dormência das suculentas, mas como eu já falei aqui várias vezes, eu não noto assim muita dormência nas minhas suculentas, com exceção aí de algumas outras espécies, como os das Orostax ou dos Eônios, que agora nessa época do ano se desenvolvem bastante, mas de resto não noto uma dormência, uma super dormência nas Echeverias. E tô mostrando aí agora algumas suculentas com a coloração mais puxada pro rosa, pro roxo, como a Echeveria Dusty Rose, que eu já mostrei, aí agora a Graptoveria Lulu, muito, muito fofinha. E, gente, tem uma plantinha que eu tô, assim,
apaixonada, obcecada ultimamente, que eu comprei faz pouquinho tempo, né, que é o Sedum Bronze Variegata. Acho que por vídeo vocês ainda não vão conseguir ter noção da coloração que essa plantinha tá, mas tá a coisa mais fofa, sério. Eu pensei que ela ia demorar bastante para se adaptar por aqui, mas tá indo muito, muito, muito bem e tá ficando num rosa tão bonitinho. É claro que ainda tem bastante tempo aí de inverno, ainda vai esfriar bastante. Eu acho que ainda vou vir mostrar suculentas bem mais coloridas do que isso, mas pra mim esse Sedum Bronze Variegata é uma suculenta que chegou assim por último e me surpreendeu bastante. Muito, muito linda. Já imagina um vasinho aí cheio de mudinhas. E fora o Sedum Bronze Variegata, né? Várias suculentas que chegaram por último estão bem bonitinhas. Tem algumas gibifloras bem legais por aqui também. Mas as gibifloras ainda são minoria por aqui. Como eu falei, as minhas equivérias nunca estiveram tão grandes assim, todas ao mesmo tempo. Eu olho aí pra Chihuahuensis, eu olho pra minha Mystery, tá todo mundo enorme, enorme. Eu sempre tive suculentas bem pequenas, então elas estão muito grandes pra mim. E mostrei também pra vocês esse cacto, que é outra plantinha que eu tô achando que tá bem estressadinha agora com o frio. Esse é um Gymnocalycium, aquele que eu já mostrei pra vocês, que eu comprei com flor. Ele tá agora sem nenhum botãozinho floral e tá bem coloridinho aí de um lado. A Afterglow é outra que tá bem estressadinha, ficando bem coloridinha. Só que ela deu uma queimadinha ali em algumas folhas ali de baixo, mas tá muito, muito fofinha. Isso é uma suculenta muito bonita. Essas suculentas, né, que tem essa coloração mais puxada aí pro rosa, pro vermelho, essa época do ano é a melhor época para elas ficarem coloridinhas, bonitinhas, porque no verão, com muita chuva, ainda mais com elas ao tempo, fica todo mundo verde, todo mundo sem cor. Inclusive, essa aí que eu tô mostrando é a Gibiflora Night Sky, que foi uma suculenta muito bonita que chegou aqui pra mim no final do ano passado e tá aí tomando forma. Eu tenho que mudar elas de vaso, né, mas tá muito, muito fofa. E aí, olha só, mais uma suculentinha verde que vai ficando estressadinha, coloridinha. Essa é a Sedeveria Holly. Eu até comparei aí esse vaso, que ela tá ficando mais alaranjadinha, com uma outra mudinha aí que tá super verdinha, pra gente conseguir ver aí a diferença. É claro que ela ainda fica mais colorida, mais estressada que isso. Tem algumas outras suculentas verdinhas, né, que dá pra ficar mais estressadas que isso. Essa aí, ó, é a Echeveria multicaule, se eu não me engano. Tá aí com as bordinhas vermelhinhas. Tenho várias por aqui, ó. Essa é a Echeveria flamenco. Tem a Sedeveria Letizia também, que eu não mostrei, mas ela dá pra ficar mais vermelhinha. Essa daí é a Letizia, mas a minha tá bem verdinha. Tem muita suculenta que tá com muito potencial para ficar bem coloridinha, bem estressadinha nesse inverno. Vou mostrar mais algumas nesse vídeo que estão muito coloridinhas. Uma delas é uma suculenta que também chegou no final do ano passado por aqui e eu perdi a identificação dela. Ela veio para mim como Mauna Espanha, Mauna espanhola, só que a pessoa que eu troquei essa suculenta disse que achava que a identificação já estava errada. E aí por esses dias eu vi a identificação certa dela, só que eu não anotei e esqueci. Mas, se vocês notarem, ela tá com um caule bem longo, eu tô esperando ela ficar bem compacta para eu cortar. Mas é uma suculenta que tá bem coloridinha também. E falando em colorido, o meu Mirinai tá finalmente ficando rosinha, estressadinho de novo. Ele tava super, super verde há uns meses. E agora, finalmente consegui fazer ele ficar estressadinho de novo. Esse é o jeito que eu acho que ele fica mais bonito, né? E estressadinho desse jeito ele fica até resistente, né? Essa é uma plantinha que cai folhinhas com muita facilidade. Mais estressadinho ele fica mais resistente. E agora, para finalizar aqui esse vídeo, né, vou mostrar mais algumas plantinhas, algumas principalmente desse vaso aqui, como esse Aeonium Kiwi, que, gente, eu não dou muita sorte com essa planta desde sempre. E esse aqui tá ficando no tempo e tá a coisa mais linda, tá tomando aí sol e chuva, sol e chuva. E olhem a coloração desse Aeonium Kiwi, que coisa linda! Nesse vaso tem também o Sedum Rubrotinctum Aurora, né, que é o Rubrotinctum variegata, que também fica bem coloridinho essa época do ano, fica bem rosinha. Eu andei cortando aqui algumas mudinhas dele e até mostrei pra vocês no vídeo como tá bem rosinha também. Não só ele, né, mas algumas outras mudinhas que eu cortei, como Echeveria Lin, algumas Echeverias menorzinhas,
como essa mudinha aí da Echeveria Mexican poldensis. Mas bora então para a suculenta que eu acho que tá mais vermelha, mais estressadinha, mais colorida daqui, que é, como todo ano, a Crassula Capitella Campfire. Gente, olha isso aqui, se não parece realmente uma fogueira, né? Como todo ano eu sempre falo, essa é uma planta de fácil cultivo, que fica super colorida, fica muito estressadinha, ela dá muitas mudinhas também. E, gente, muita gente sempre me pede também para ver a variegata, a Crassula Capitella Campfire variegata, só que eu perdi a minha aqui no verão, então não vou conseguir mostrar para vocês, mas ela com certeza seria outra suculenta que estaria bem rosinha, bem estressadinha nessa época do ano, mas essa Capitella Campfire tá linda demais. E como eu falei, né, espero ainda vir mostrar muitas suculentas coloridas por aqui nesse inverno. Tô gravando aí como tá sendo essa primeira semana de inverno para mostrar para vocês. E aí, até setembro, ainda vou vir mostrar muita suculentinha colorida por aqui. Espero que mais estressada que isso. Mas então, vou ficando por aqui. Para esse vídeo é isso e te espero no próximo vídeo.